Olá pessoal, bem-vindos de volta aqui ao nosso canal Wikiodonto 32 com mais um episódio do Odontocaster. Hoje aqui com um grande amigo, Joca, que também a odontologia teve essa bondade comigo de fazê-lo conhecer e a gente estreitou essa amizade de lá pra cá, né, Joca? Apesar da gente não se ver todos os dias, mas, cara, a gente chegou a trabalhar junto, né, durante um tempo lá na UERJ. Foi muito bom aquele ano que a gente trabalhou junto, né? E daí, né? Cada um tem sua vida, né? Seu rumo e tal, e a gente vai trilhando isso daí. Mas o que eu acho bacana da odontologia em si é poder levar algo de diferente para as nossas vidas, que não só dente, né? Verdade. E o mundo acadêmico traz isso muito pra gente, né, cara? Mas hoje aqui a gente vai falar de uma coisa totalmente diferente, assim, e que tem tudo a ver com a vida da gente, e que você conseguiu, de repente, unir esse prazer além da odontologia, que é sobre vinho, né? Verdade. Vamos bater um bate-papo sobre isso daqui, né? Espero que vocês aí que estejam nos assistindo se inscrevam nos nossos canais aí, que na íntegra aqui, né? A gente vai bater esse papo aqui. Joca, cara, microfones abertos para você aqui, é um bate-papo informal aqui sobre odontologia, sobre vinho, sobre tudo. Vamos lá. Pô, obrigado, cara, pelo convite. Realmente é uma honra te reencontrar, né? A gente que teve a oportunidade de trabalhar junto aí na UERJ, compartilhar alguns casos bacanas, né? Que a gente tem visto aí através lá da faculdade. Enfim, foi uma experiência muito bacana conviver ali naquele ambiente. Hoje eu estou um pouco afastado da UERJ, mas, enfim, a odontologia corre nas veias ainda, apesar de estar trabalhando com vinhos. É um projeto paralelo que eu tenho, que eu divido a paixão entre a odontologia e o vinho. E queria te agradecer o convite de estar aqui, dividir um pouquinho da minha história, da minha experiência, tanto na odontologia quanto com os vinhos. É um prazerzaço, cara, ter você aqui. E assim, eu também tô afastado da UERJ de corpo, mas, cara, aquilo lá é meu berço, é minha alma, tá tudo lá. Eu sempre falo aqui do Alexandre, do Di, né, do Negão, pros mais íntimos, o William e tal. Cara, a gente... Miguelzinho. Cara, mora todo mundo aqui no coração. Mas me conta aí, cara, como é que foi essa tua história aí? Cara, Paralelo aí da tua questão do vinho, por que isso despertou aí de levar isso para um lance não só de hobby, de viagem e tal, que eu te acompanho lá nas redes sociais e tal? Cara, então, eu sempre tive eu fui criado numa família de comerciante, né? O veio comercial sempre teve muito presente. Sou bisneto de portugueses, meu bisavô era comerciante, veio de Portugal muito pequenininho. Tá na genética. E eu sempre comecei a trabalhar muito cedo nas lojas da família, era loja de vestido de noiva. Ai, que bacana, cara. A família tinha lojas em Madureira, enfim, no subúrbio, eu sou do subúrbio. E, enfim, foi uma vida muito ligada da questão comercial. Né? Aos 18, 19 ali eu resolvi fazer odontologia, né? Final de segundo grau, fazer odontologia, que meu avô era dentista, tinha acabado de falecer, meu avô faleceu em 94, eu entrei em 95 para a Universidade Gama Filho, onde fiz grandes amigos, hoje convivo com muitos deles até hoje, viajamos juntos para tomar vinho, enfim, então essa relação continua muito bacana. E esse lado meu comercial sempre teve muito presente, né? Dentro da faculdade, na época que eu fui pai muito cedo, eu tive um filho com 19 anos e eu já entrei na faculdade pai, precisava trabalhar, então eu fazia um trabalho à noite, depois da faculdade, que tinha um lado comercial também, que era uma apresentação de palestras de odontologia preventivas em escolas, muito de uma empresa de São Paulo. E aí ali eu vendia uns kits com escovinha de dente e tal, era uma palestra bem preventiva para os alunos. Ou seja, você já unia o comercial com a parte bacana da odontologia, que é levar a prevenção. Sim. Eu, no período de faculdade,
eu vendia material odontológico para minha turma. Nossa. Então, eu ia nas férias, eu ia nas dentais, precisava trabalhar, eu tinha filho, fui morar com a mãe do meu filho. Então, eu ia nas dentais, nas férias, pegava, antes de acabar o semestre, pegava com os professores a lista do semestre seguinte, ia para as dentais, cotava os preços de todas as dentais, elaborava uma lista com o melhor preço de todas elas e apresentava para meus colegas de turma. Cara, que bacana isso, Joca. E a gente vê que hoje em dia, né, as pessoas consomem muito mais as soluções. E aí isso não tem preço, né? Tem valor agregado, né? Sim. Porque tem muita gente que, cara, eu gostaria de ter o conjunto disso. E se você apresentar a solução, ele não se importa de pagar mais caro, porque ele poupa o tempo dele. Era isso. Olha só. Era exatamente isso. Eu entregava para os meus colegas de turma uma lista pronta, selecionada com qualidade, material e preço, forma de pagar. Então, pronto. E ali eu ganhava uma comissão nessa venda, claro, que ajudava a comprar o meu material. Pelo seu trabalho. E pelo meu material. Então o lado comercial sempre teve muito presente. Enfim, me formei, fui trabalhar com um professor que me chamou para ser sócio. Isso numa outra conversa odontológica, aí eu conto o enredo dessa história, sim, que é muito bacana. Também. Mas, e aí, cara, nesse período, a minha esposa, hoje, a atual esposa, era colega de turma, né? Acabei separando da mãe do meu filho. E aí a vida me colocou a Joana na faculdade, no final de faculdade já. E aí a gente... e ela me trouxe esse meu tio, que tá aí na tela pra gente, que é o meu tio Roberto, que foi quem me introduziu ao mundo do vinho. Foi esse cara que eu costumo dizer que foi a mosquinha que me picou, foi ele que me apresentou. O tio Bebeto morou fora do Brasil durante muitos anos, foi um alto executivo de algumas empresas. E... morou em Londres, morou na Itália, fez alguns amigos, é um apaixonado por vinho, um estudioso. E aí, nessas oportunidades de vários lugares, ele foi conhecendo, se aprimorando no ramo do vinho, e você foi sugando isso dele, essa experiência. Ele é o tipo da pessoa, Sandro, que assim, aquele cara que quando você senta em volta de uma mesa para almoçar e ele começa a contar os causos, né, do mundo das experiências de viagem, que conheceu o fulano, que é um produtor, que fazia um vinho assim e tal, e aquilo vai te contagiando, né? A odontologia tem muito disso também, né? Quando você senta com um professor, que o cara começa a contar um caso, você vê o olho brilhando, a paixão, aquilo te motiva a fazer, né? Eu acho que o mais bacana de tudo em relação à odontologia, cara, é não só a técnica é importante para você executar, mas por trás de cada sorriso existe uma história, sim, né? Nem sempre uma história feliz, sim, uma história trágica às vezes, sim, e tal, mas que a gente tenta devolver um sorriso, mas não só estético, né? Que aquilo passe a incorporar na vida da pessoa, do emocional, que ela volte a sorrir naturalmente, né? Não ter dentes bonitos. A pessoa volte a sorrir por vários motivos, né? Isso é muito bacana. E né? Esse meu tio, cara, assim, era esse cara que você sentava em volta da mesa, eu namorando a Joana, os primeiros finais de semana, frequentando a casa da família, e ele tem uma coleção de vinhos e sempre foi muito generoso de falar, de conversar, de compartilhar o conhecimento, e aquilo foi me despertando o interesse, até que a gente começou a ter oportunidade de viajar, eu e Joana. E aí, nessas viagens, a nossa referência de restaurante, a referência de onde visitar uma vinícola, o produtor, ele sempre fez os nossos primeiros roteiros de viagem. Bacana isso. E aí, com isso, a gente foi estreitando relações com produtores. A Joana começou a tomar gosto por isso também, começou a escrever o canal lá, que é o Vamos de Viagem. Que é o, pois é, eu sempre acompanhei vocês, cara, lá nas redes sociais e tal, não sei o quê. Você fala, pô, eu tô viajando pra tal lugar de férias, e aí eu vejo você, Joana, viajando, e eu falei, cara, pô, isso é bacana pra caramba. A gente acabou compartilhando, além da paixão pela odontologia, que a gente trabalha junto todos os dias, a gente tem uma clínica que demanda muito trabalho pra gente. Joana foi seguir um caminho de especializações para um lado, eu fui fazendo as complementações para o outro, e a gente hoje compartilha do amor que a gente tem com o vinho. Cara, isso aí foi eu vi essa foto que você postou há poucos dias aí nas redes sociais. Isso aí foi só pra gente dar uma referência, né? Hoje é dia 17 de abril, né? Mas você postou essa foto há poucos dias. Eu falei, cara, essa foto aí eu vou ter que perguntar pro Joca, porque isso tem muita história nessa foto aí, né? Isso aí, cara, foi o período que a gente teve na quarentena em casa. Putz, cara. E aí, enfim, eu fui muito pra cozinha, fiz, enfim, um período de reclusão, que a gente ficou com a clínica fechada, eu, enfim, me aventuro na cozinha também, então a gente passou os 70 dias em casa aí. Me explica aqui se eu estiver enganado, parece que não tem nenhuma garrafa com rolha. Não, nós bebemos todas elas.
Mas a história do vinho tá depois que a gente abre, né, pois cara? cara? O vinho é uma história engarrafada, né? Depois que se abre, as histórias elas acontecem, cara, né? muito bacana. Então a Joana sempre foi uma parceiraça minha aí de dividir copos e taças e histórias, e, enfim. E aí ela se encantou com a questão aí das viagens, né? E aí a gente criou esse canal, que é o Vamos de Viagem, onde ela tem um site onde a gente compartilha as nossas experiências, né, ao redor do mundo. Então, tem vários roteiros, enfim, a gente tem todas as dicas de onde se hospedar, restaurantes, enfim, é uma coisa que a gente... Para você que é dentista ou não é dentista e se amarra no vinho ou quer aprender um pouco mais, olha só, já tem ali... quanto tempo a gente perde organizando, de repente, um roteiro de viagem... Pô, de repente se encaixa na tua situação aí de querer fazer uma viagem com um roteiro aí para vir, já tá preparado lá da tua experiência. E tenho certeza que tudo que você e a Joana escreveram lá, você que for fazer essa viagem, você vai criar a sua história em relação a isso. E a gente super, assim, é muito comum as pessoas entrarem em contato pedindo uma ajuda para montar um roteiro e a gente faz isso com o maior prazer, assim, a história é muito... Pra gente é muito tranquilo dividir isso. Então, mas o bacana de você montar o roteiro, você montou o roteiro. Mas a história, quem vai criar é quem vai, sim, né? Sem dúvida. Cada um tem sua história, cada um tem seu sentimento. Vai trazer as suas lembranças e as suas fotos. As coisas que vão acontecer naquele momento lá não necessariamente são as mesmas coisas que aconteceram contigo e com a Joana, que viveram a experiência. E isso que é muito bacana, né? Você criar a sua própria história, né? Sim. E aí, cara, assim... aí você levou... Só fazendo uma pergunta aqui. Você está falando do teu veio comercial em si. Você acabou levando isso também para o lado comercial, sim, não é isso? Sim. Então, eu me juntei com mais 3 amigos em 2012. A gente já tinha a questão das experiências de viagem, já tinha os contatos com alguns produtores que se tornaram amigos, que hoje vêm ao Brasil... ficam na minha casa, a gente tem uma relação bastante próxima. Virou amizade. Isso. E eu, em 2012, me associei a 3 amigos de longa data, amigos de adolescência, que também compartilham o engajamento e a paixão pelo mundo do vinho, só que de áreas completamente diferentes. São 2 engenheiros e um design e um dentista, que sou eu. Isso é muito bom, cara. E a gente constituiu a primeira empresa, que foi a JMOL, né? J de Joca, M de Marcos, O de Otávio e L de Leonardo. São os 4 sócios. E a gente ali começou a desenvolver um trabalho com algumas importadoras, com quem eu tinha contato, e a gente criou um aplicativo para iPad, que era carta de vinhos em iPad, que é essa que você tem hoje em restaurante. Entendi. Esse sistema onde você escolhe as cartas, a gente desenvolveu Isso lá em 2012. Pô, você estava à frente do tempo, né? E aí essa história foi assim, eu estava numa viagem em Buenos Aires com a Joana, e aí... eu já tinha pensado num projeto para poder... Eu tenho uma adega na minha casa, que é uma adega relativamente grande, que eu queria ter alguma coisa para controlar os vinhos que eu tinha, quanto que eu tinha, qual é o custo deles, enfim, o preço de mercado, pontuação, uma avaliação. Eu queria ter alguma coisa. Uma catalogação ali. Isso, exatamente. E aí eu comecei a ver alguém para fazer isso. Né? Pensei numa planilha, mas depois eu queria algo mais... que fosse mais fácil. Isso, e que fosse algo que eu tivesse no iPad e tal, uma coisa bacana. Intuitivo, né? Isso, exatamente. É exatamente isso. E aí eu fiz uma viagem para Buenos Aires, e aí tava lá, cheguei no restaurante no Porto Madeiro, o cara me trouxe a carta de vinho e iPad. Muito bacana. E eu falei, era exatamente o que eu tava conversando. Aquele visual ali do Porto Madeiro, bacana. Muito bacana, né? E aí eu tava vendo a carta aqui, eu falei, cara, isso aqui é um negócio que eu tô querendo desenvolver. E aí liguei pro Otávio, de lá mesmo, falei, cara, vi um negócio aqui, quando voltar vamos conversar. E dali nós já abrimos a empresa, contratamos o cara que eu estava conversando de tecnologia para desenvolver. Ele, design, constituiu toda a parte... web design, então ele construiu toda a visual, e a gente se associou aos outros 2, que são os homens que cuidam do dinheiro da empresa, né? Os 2 engenheiros, os 2 matemáticos, para poder a gente ter a segurança financeira. E esse teu veio aí comercial, né? É engraçado que quando a gente fala em comercial, né? Parece que é só o ato de você falar, de vender. Não, você se torna uma empresa. E uma empresa precisa de todos essas expertises se unirem para poder dar certo, né, Jota? Sim. E assim, empreender no Brasil não é muito fácil. Muito difícil. Então você precisa realmente... assim, eu falo muito isso. Ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Né? Mas fato acho que, isso. assim, como eu falei, tem o meu tio, tem a Joana,
tenho os meus sócios e tenho o meu sócio no projeto que a gente vai falar, que é o Famílias Alfa. Enfim, acho que eu sou um cara privilegiado, que eu consigo ter pessoas ao meu lado que conseguem preencher essas lacunas e as minhas deficiências, porque eu sozinho não conseguiria fazer nada. Né? Então, a gente precisa dividir para poder conseguir, de alguma forma, compartilhar o melhor que a gente tem. Então, isso é que eu tento fazer aqui. O motivo principal de ter criado o Wiki-Odonto 32 é compartilhar da parte de odontologia, né? Esse mesmo sentimento aí de poder compartilhar e de poder crescer. Então, por isso, assim, vale todos os comentários que entram sobre os assuntos técnicos ou não técnicos que estão em outros posts dos canais, dos diversos canais, né? Que a gente está no YouTube, a gente está no Facebook, no Instagram. Então, todo comentário, cara, ele é importante para a gente crescer, mesmo que seja uma crítica, né? É interessante isso. Então, assim, é por isso que é importante vocês se inscreverem no canal. Lá no YouTube, você se inscreve, clica no sininho lá que você é notificado toda vez que entra, né, um material novo. E essa interação é super bacana, né? Isso é muito bacana. Isso é muito bacana, cara. E desculpa ter cortado o teu raciocínio. Não, é isso. Então, cara, assim, a gente acabou criando essa empresa e com um aplicativo para carta de vinhos em restaurantes, e isso fez com que a gente tivesse uma entrada em alguns restaurantes que nos permitisse fazer eventos. Ó, que bacana. E nós começamos, então, com jantares harmonizados. Eu acompanhei bastante isso também. Inclusive, você já chegou a me convidar para alguns, mas pela questão da distância, né? Eu moro em Niterói. Sim. Você costuma fazer isso na Barra da Tijuca, né? E aí, cara, questão de lei seca, beber e dirigir. E agora você tem facilidade de ter o Uber, cara, mas quando você começou isso, 2012, 2014, o jantar harmonizado começou mais ou menos Foi isso, 2013, 2014. Era difícil, né? Então, assim... A gente, nos últimos, antes, enfim, quando ainda não tinha restrições, né? Os últimos jantares harmonizados, a gente já fazia dentro do projeto, inclusive, o transporte de volta para casa. Pois é. Foi uma coisa que a gente incluiu no nosso projeto. Era pela necessidade, pela segurança. Para as pessoas irem tranquilas. E para as pessoas irem, curtirem e voltarem com segurança para casa e assim, para poder voltar para outros, né? Sim, é isso. Então a gente começou com jantares harmonizados, com parceria com algumas importadoras, em alguns restaurantes. Esses eventos acabaram me colocando em contato mais próximo ainda com os apreciadores de vinhos da odontologia, que não são poucos. Eu tenho muitos amigos que apreciam, que compartilham também da mesma paixão, que, enfim, viajam. E que às vezes começaram do zero também, né? Sim, sem dúvida. E aí, o que é interessante do vinho, assim, que eu, como apreciador de vinho, mas não um exímio conhecedor, eu não sou um sommelier, né? Assim, mas eu consigo diferenciar um vinho médio, um vinho de entrada e tal, mas eu tenho pouca qualificação no ramo do vinho. Mas o que é bacana, e assim, uma frase que eu acho interessante, é que é a experiência. A experiência. Se aquele vinho, independente se ele é um vinho caro pra caramba ou não, mas a experiência que você viveu com aquele evento, com aquele vinho, que é o que fica marcado, não é? Exatamente. Eu falo muito Me engana se eu estiver enganado. Me corrija se eu estiver enganado. É exatamente isso. Eu tenho aqui memórias de vinhos que são conhecidos e espetaculares, super pontuados, super caros, que tem uma avaliação que o mercado que às vezes avalia e que já tive a oportunidade de degustar em situações onde eles não representavam nada de excepcional, e já tive situações onde estava num ambiente com pessoas com a experiência e com um vinho mais simples, que aquele vinho está guardado na memória até hoje. Putz, isso é muito bacana. Então isso faz toda a diferença. Não tem dúvida. Existe o contexto que você está compartilhando a garrafa. Isso faz toda a diferença, sem dúvida. E só para acrescentar nisso daí, toda vez que eu tomo um vinho com uma ocasião especial, eu costumo pegar a rolha, como eu vou fazer aqui hoje, pegar a rolha, botar a data, escrever qual foi o evento e guardar numa caixinha especial que eu tenho lá, que eu mandei fazer essa caixa e gravei lá, pedi para que gravasse lá. Eu tenho a minha caixinha também. A sua caixa é muito maior que a minha, né? Isso mas é uma porta que eu tenho em casa. Mas essa questão especial, né? Aí eu botei lá assim, pedi para que escrevesse lá assim, cápsulas de felicidade. Porque só entram naquela caixinha ali específica
as rolhas especiais. A rolha do dia a dia e tal, aí vai lá para uma outra caixa e tal, não sei o quê. Bacana. Essa aqui vai para lá para o especial. Pô, bacana. E eu acho que vai... Depois eu vou até te fazer um pedido. Eu não sei se você vai aceitar, mas continua aí. Então assim, cara, o negócio acabou crescendo com os restaurantes, com jantares harmonizados. E em 2016, eu fiz o meu caminho de Santiago de Compostela. Eu saí de Saint-Jean-Pied-de-Port, caminhando até Santiago de Compostela. São 900 quilômetros a pé. Foram 33 dias. E ali eu fiz algumas reflexões, né? Você passa muito tempo ali sozinho. Tu viu sua vida toda. É isso. Então você Review. É isso. E algumas coisas que para mim eram um ideal, um sonho, e que eu, enfim, fui trabalhando nesses dias que eu estava lá e voltei decidido a abrir uma loja de vinhos. A loja tá no Shopping Barra Ponte, não é à toa. Isso aí foi a primeira foto quando a gente estava começando a obra da construção da loja. A loja não é nada é por acaso, a loja está de frente para o Conselho Regional de Odontologia no Shopping Barra Ponte. E eu tenho uma história muito bacana para contar disso, né? Porque assim, o CRO lá, o Altair, né? Vou enaltecer Nosso aqui presidente. o Altair como nosso presidente, que ele já fez muita coisa bacana pela odontologia, e uma das coisas é convidar professores para fazer essa aula online, né? Sim. E eu tive a oportunidade de ser convidado em determinado momento pelo Altair. Fui lá dar aula e depois eu tive a grata surpresa de me deparar com a House of Wine, que é em frente, a convite do Joca, e falar: eu faço questão que você venha conhecer a loja e vamos abrir um vinho aqui para bater um papo. Cara, uma coisa que ficou marcada, cara, lá é aquele queijinho trufado que você colocou. Cara, aquilo ali ficou marcado na memória. Que bom, e aí, depois também comprei lá, lógico, comprei meus vinhozinhos para poder levar, para viver essa experiência também com a minha esposa. Legal. E tal. Cara, obrigado por aquele dia lá, foi assim, prazerzaço. É isso, a gente tem o maior prazer, a gente recebe muitos colegas de profissão lá. Enfim, é o nosso cantinho agora com a vacinação, tem revisto alguns colegas estão indo vacinar e volta e meia passam por lá para escolher um vinho, pedem uma dica, eu estou sempre em contato, essa a paixão tá aí, é um prazer poder fazer. E aí em 2016 a gente inaugurou a House of Wine e a coisa foi crescendo. Tá? Eu lembro que você me mostrou, cara, o rabisco, o rascunho do como você chegou, né? Não, vou te dizer, olha só, eu lembro, me corrija se eu estiver enganado, nesse dia você falou assim, cara, eu dormi e eu sonhei com o nome da loja. Não foi isso que você falou? Exatamente, acordei de madrugada, eu tenho essa... Gente, olha só, não tem script nenhum do que a gente tá fazendo aqui. Verdade. Tem script? Não, nenhum. Você falou assim, cara, como é que é isso? Como é que vai ser e tal? Não sei o que. Eu falei, Joca, nós vamos bater um papo como se não tivesse sendo gravado nada. E eu tô te contando aqui a história. E eu lembro dessa história que ficou marcada, que você falou assim, cara, eu sonhei com esse nome. Eu acordei, eu lembro que eu fui lá e comecei a fazer o desenho. Aí você me mostrou a foto. Olha aqui, cara, o rascunho que eu comecei a fazer. Não é isso? É verdade. Eu tenho essa mania. Né? Assim, Joana fica um pouco incomodada comigo. De levantar. Me perdoa. Um insight. Né, Joana? Porque de madrugada, muitas das vezes, eu acordo. Um insight. Porque é isso, assim, eu durmo com papel e caneta, muitas das minhas ideias vêm nessas horas. O teu insight, então, é sempre de madrugada. É isso. Então, acho que um dia desse, eu já estava com um projeto na cabeça da loja, já tinha voltado decidido a fazer, faltava o nome, o que era. Claro que teu subconsciente já estava organizando isso tudo lá. E aí eu acordei e fiz um rascunho, né, que é exatamente essa logo do meu sócio, o Otávio, que é o design, acabou transformando, que eu acho uma foto acho uma logo muito bacana. Muito bacana. Mas enfim, tá vendo como que eu lembro, né? Isso aí, pô. Cara, tem boa memória, cara. Boa memória. E enfim, a gente, cara, continuou crescendo, o negócio continuou andando, e aí as relações com produtores cada vez mais fortes. Eu acabei ficando amigo de alguns produtores, Júlio Bastos, do Alentejo, da Quinta do Carmo, que faz excelentes vinhos no Alentejo. Paulo Copo, do Piemonte, amigo do meu tio Roberto também, a quem conheci, tive a oportunidade de receber lá na loja também. Enfim, a gente começou a inventar, patrocinamos um piloto de parapente, fizemos uma feira de vinho em Búzios. Voou, né, cara? As coisas Voou, literalmente. Exatamente, as coisas foram crescendo. Em 2017, nós fizemos esse House of Wine Experience no Hotel Ferradura de Búzios, com o show do Jorge Israel, foi um baita de um evento. Enfim. Esse você me convidou, eu não pude ir porque eu estava viajando. Você falou, cara, vai ser dia tal... eu lembro que você foi feriado de 15 de outubro. Eu não lembro para onde eu estava indo, mas eu falei, pô, Joca, nesse exato momento, nesse fim de semana, eu vou poder ir. Os eventos continuaram crescendo. David Bavenstock, o australiano que naturalizou-se português, enólogo da Herdade do Esporão, também do Alentejo. Enfim,
José Alberto Tucardi, que é um grande amigo meu, com quem eu tenho a oportunidade de ter uma afinidade, um carinho muito grande, de Mendoza, na Argentina. E acabou que Mendoza passou a incorporar um pouco da minha vida, assim, de forma mais constante. Constante e comercialmente falando. Exatamente, cara. Conta essa uma história aí. muito bacana, porque... E aí nós vamos falar de famílias alfa, né? Eu não sou alfa. Na verdade, hoje, até o meu sócio diz que hoje eu já sou um alfa, porque ele é primo da Joana. E é uma história muito bacana. Os alfa? Isso. Por que eu fui fazer esse vinho alfa? Né? Eu, numa viagem a Mendoza... Então, na verdade, assim, você está contando que agora você já está participando da produção do vinho. Começou com a história de trazer vinhos. Sim. E aí você foi, né, evoluindo, a coisa foi crescendo e você já entrou agora no processo de produção. Hoje, na verdade, a gente tem um terreno em Mendoza, ou seja, onde a gente produz as uvas que a gente faz os nossos próprios vinhos. Então assim, controle de qualidade, se você estiver falando, eu posso dizer que você não está agindo só comercialmente. Você está lá... Com certeza. E assim, é um projeto que tem muito do meu envolvimento mesmo. Assim, o estilo de vinho que a gente quer produzir. Eu, obviamente, para poder começar a fazer isso, fui estudar um pouquinho. Assim como a odontologia, eu fui dividindo o meu tempo entre estudar, enfim, e entender um pouco do como é que se faz, qual é o processo para chegar num vinho de boa qualidade. Mas a história, assim, tem uma curiosidade, uma coisa muito bacana, porque numa das minhas viagens a Mendoza com Joana, a gente visitou um local que é onde tem esse condomínio de vinhedos, que você pode comprar uma propriedade e você contrata uma empresa para fazer o que a gente chama de farming, que é para cuidar. Eu não vou estar lá todo dia, tem que fazer o manejo, a poda, tem todo o cuidado. E eu visitei e quase comprei um lote, eu com a Joana, quase. Foi assim, por muito pouco. Foi uma tomada de decisão, a gente viajando. Acho que faltou uma taça a mais de vinho. Mas você falou, isso daí vai acontecer, só não foi nesse momento. E aí... Existe uma história que eu preciso fazer um link, porque eu já sabia que a Joana tinha um primo, e é primo mesmo dela. Na verdade, ele é primo do pai dela. Sim. Que é o Asen Zalfa, que é o Júnior, que é o outro J do rótulo, por isso se chama série J. Eu sou o Joca, ele é o Júnior. Ele já tinha esse lote nesse condomínio desde 2010, 2011. Ele comprou, ele era um empresário do ramo de consultoria, saiu do mercado, meio que se aposentou, mas saiu da consultoria, comprou isso como um hobby, como um projeto, fazia um vinho com o nome da família, o vinho Zalfa, mas era uma coisa de hobby. E, por incrível que pareça, eu tô com a Joana há 20 anos e eu não o conhecia. E por quê? Porque ele é primo do pai dela. Então tem uma diferença grande entre a idade dele e o pai dela e uma diferença entre ele e ela. Então não era aquele primo que tinha uma convivência muito próxima. Mas a odontologia nos uniu. Ele, em algum momento, teve um problema com o implante que ele tinha feito alguns anos atrás e aí não estava... resumindo, ele foi em uma dentista que tinha sido minha colega de turma e que ela falou, eu não faço, mas a sua prima faz. Ela e o Joca fazem isso. Por que você não liga? Me dá o telefone dela aí. Aí ele pegou o telefone da prima com essa colega nossa de profissão. Legal. E ele foi lá pro consultório. E na primeira consulta foi assim, cara, paixão à primeira vista. Cara, gente boa pra caramba, virou meu irmão. Ele diz que me adotou hoje, ele não tem idade pra ser meu pai, porque ele tem só poucos anos a mais que eu. 6 anos de diferença. Mas a gente ficou super amigo e nessa primeira consulta eu comecei a contar, tive lá, quase comprei um lote, ele com sugador na boca, a Joana atendendo, ele fazia assim, depois a gente fala, calma. Isso é uma coisa que tem um monte de gente que reclama de nós dentistas, né? Que o dentista conversa com o paciente que não pode falar, né? E, cara, não sei se você já ouviu isso, né? Mas exatamente isso. Não sei se você já ouviu isso. Tem mais gente que fala, cara, eu tava lá no dentista, ele com sugador, e ele fica falando, e aí você fica, eu sou falador com o paciente, tá, cara? Todo mundo, eu sou cara. Falador. E às vezes, assim, lógico que eu me preocupo de não ficar fazendo pergunta, mas eu tô ali, tá atendendo, trabalhando, e às vezes estou interagindo, falando, né? E no final o paciente fala assim, agora você vai atrasar a próxima consulta, porque eu quero te contar também tudo aquilo que você vinha falando. Mas enfim, e aí essa história evoluiu muito, de forma assim muito bacana. Eu já saí de lá com uma reunião marcada com ele para a gente conversar sobre o projeto. E aí, no dia seguinte, já marcamos uma viagem para Mendoza. Logo na sequência, marcamos a viagem para Mendoza. Quero mais uma aguinha, eu quero.
Pode falar. E aí já marcamos uma viagem para Mendoza. Lá eu já apresentei alguns amigos que eu tenho em Mendoza, alguns produtores, né? Cara, e aí voltamos decidido que nós íamos fazer um vinho comercial, um vinho em escala. Deixar de ser um hobby para virar algo. E começamos a procurar parceiros para poder vinificar, né? Fazer o processo. Uhum. E hoje a gente está aqui em um dia especial, acho que é bom a gente pontuar, hoje 17 de abril, é o Dia Internacional da Malbec, é o Malbec Day, comemorado no mundo inteiro, e hoje a gente está aqui degustando um Famílias Alfa Série J Malbec. Caraca, assim, eu provei aqui que você abriu, você não falou da história em si, provei aqui, eu não sou um enólogo, mas, cara... É um vinho muito bacana, é um vinho bastante equilibrado, é um vinho que tem, assim, não é um super vinho, é um vinho que tem uma característica de ser um vinho fresco, de trazer muito mais a fruta, não é um vinho que tem estágio em madeira. Não é um vinho de guarda. É isso, é um vinho para ser consumido, ele até aguenta uns anos, mas não é um vinho que seja um vinho, assim, muito encorpado, é um vinho mais fresco, um vinho mais leve, aguenta um bom prato de carne, mas eu acho que é o estilo de vinho que a gente quis trazer nessa primeira safra que a gente trouxe, né? A gente constituiu a Famílias Alfa com quatro membros nesse momento. Uhum. Tem um Malbec, a gente tem um blend, que é o Série J Blend, que tem 80% de Malbec, 10 de Cabernet Sauvignon e 10 de Tempranillo. E a gente tem um Chardonnay do Vale do Uco e um Torrontés, que é uma uva que para mim esse vinho é espetacular, a característica dele branco aqui, né? É um branco super aromático que vem de La Rioja, de Salta, pertinho de Salta, ao norte da Argentina. Que bacana. Então agora eu vou te fazer um pedido, não sei se você vai aceitar. Já que não é um vinho de guarda, não pode ficar guardado por muito tempo, pô, que tal esse vinho entrar aí como patrocinador do Odontocaster? Para poder servir para os colegas dentistas que estiverem aqui, fechadíssimo, que conheçam o vinho, ou que não conheçam, tenham a oportunidade de conhecer. Porque, assim, eu sempre sirvo um vinho aqui, né? Sim. Mas eu, cara, compro vinho, trago aqui e tal. De repente, cara, fechadíssimo. Fechado? Eu, quando comecei a ver lá os stories, né, as chamadas do podcast... A gente tá só no começo, cara. Olha só, tua produção vai ter que aumentar depois, hein, cara? Vai ser o maior prazer. Eu vi que tinha um vinhozinho, eu falei, pô, legal, vou levar o vinho, apresentar e tá fechado, patrocinador oficial. Pô, então Famílias aí, Alfa. Ó, vou botar Sempre aqui... que os colegas dentistas estiverem aqui, com certeza vai ter uma garrafinha de Alfa aí pra compartilhar. Aí. Vou botar aqui embaixo, aqui no vídeo depois, aqui, ó, patrocínio oficial. Bacana. Famílias Alfa. Ou House of Wine. Que House of Wine. Como é que as pessoas te acham hoje, por exemplo, assim, nesse aspecto? Ah, cara, gostei, quero comprar esse vinho. Você tá falando da parte de produção, que você tá trazendo. É o quê? A pessoa joga lá na internet, House of Wine te acha? Isso. Ou tem algum... A House, ela acabou... O conceito de nascimento da House of Wine, e por isso que ela chama House of Wine, eu nunca quis migrar para o lado tecnológico, vamos dizer assim, para o e-commerce. Tá? Isso foi uma posição muito minha. Eu acho que o vinho tem isso, tem um contato Porque isso físico. também escala de uma maneira que você perde um pouco do controle sim. E aí deixa de ter a experiência que a gente estava tanto falando aqui, que cativa, né? Por que se chama House of Wine? E você esteve lá, você se sente em casa. É a casa mesmo do vinho, tu vai... É isso, você senta ali, tem um sofazinho, você tem um ambiente agradável. Foi exatamente como eu me senti lá, A gente cara. tem a oportunidade de falar sobre o que a gente está vendendo. Exatamente. E contar, olha, esse vinho aqui, o que você deseja, né? Que tipo de vinho você quer. Então, é quase que uma consultoria, né? Mas para amigos, para se sentir em casa. E isso a gente acabou transformando e virou um clube de vinhos, que hoje a gente tem mais de 100 sócios, onde a gente manda mensalmente para casa dos nossos sócios 2 garrafas todo mês, onde eu participo ativamente desse clube. O clube acabou sendo um lado onde a gente capta o cliente pela internet, mas a gente traz para o contato físico. De que forma? Nos nossos eventos. Vira amigo. É isso. Nos nossos eventos, o cliente, esse sócio do clube, ele passa a ter desconto nas compras de todos os nossos... Cara, nós fizemos degustação no cinema. Foi um evento maneiríssimo que nós fizemos no cinema chamado Degustando Histórias. Filmes relacionados que tinham um enredo com alguma coisa atrelado a vinho. Caramba, que bacana. Conta isso aí pra gente. Foi muito legal. Nós, no terceiro piso do Shopping Barra Ponte, onde está a House of Wine, tem um cinema. Sim. E a gente fez uma parceria onde nós selecionamos uns filmes que tivessem alguma coisa relacionada a vinho. Então, Um Bom Ano com Russell Crowe, O Julgamento de Paris, que é um filme muito bacana. Quem não conhece, eu acho que vale a pena
pesquisar. É um filme muito... A galera que tá mais tempo em casa agora, com oportunidade de assistir filmes e tal, já vai ficando a dica aí, ó. Esse Julgamento de Paris, inclusive, é baseado em fatos reais. Acabou de falecer, infelizmente, Steven Spurrier, que é a personagem central desse filme, onde ele faz uma degustação às cegas com vinhos americanos dentre os grandes vinhos da Borgonha. E os americanos foram superiores, foram melhor avaliados do que... Isso virou um filme, é uma história muito bacana, tem um enredo muito legal. Eu vou ter que assistir amanhã. Chateau Montelena e Stag Sleep foram os 2 vinhos premiados. Eu não vou dar spoiler, então vai ver o filme. Mas a gente fez isso. Então o que a gente fazia? A gente reservava o cinema, vendia os ingressos para os nossos sócios do clube, para o nosso público, a gente divulgava isso. Sim. E aí passava uma sessão onde antes de você entrar, você recebia uma garrafinha de vinho para assistir o seu filme, harmonizado com alguma coisa. A gente via mais ou menos o perfil, né, nesse, por exemplo, o Julgamento de Paris. Ele gira muito em torno da Chardonnay, então a gente serviu uma garrafinha de Chardonnay com um pãozinho de queijo gourmet para você assistir o filme. E quando saísse do filme, tinha um colega, professor da ABS, eu acabei fazendo minhas certificações em vinho. Hoje eu fiz o W7 nível 3. W7 é a organização inglesa, talvez a organização mais séria nessa parte de certificação de bebidas, né? Na verdade, não é só vinho, é o Wine Spirit Education Trust, fala de espirituosos, que seriam os destilados, conhaque, whisky, você também tem essa formação junto. E a W7 hoje tem uma escola aqui no Brasil, vem de Londres, são validadas, vem lacrada, é um processo super rigoroso. Então eu posso dizer hoje que eu não estou lidando aqui com um outsider do ramo do vinho. Já estou, num ramo aí altamente profissional aí da história. Eu acabei fazendo a minha certificação para entender e tal. E ao final dessa sessão de cinema, a gente tinha lá no Prisma do shopping, perto da House of Wine, uma mesa e a gente fazia uma degustação de 5 chardonnays pelo mundo. Uma degustação para eleger enfim, uma brincadeira, algo informal para descontrair, para o pessoal se encontrar ali, trocar uma ideia, enfim. Então esses eventos foram um sucesso. A gente chegou a fazer 4 ou 5 edições. Então, assim, eu tava a gente sempre teve muito ligado à questão de eventos, sempre ligado à questão... E a House of Wine é isso, para as pessoas se sentirem em casa. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Assim, se tem muita gente que começou aí, de repente, não sendo um grande entendedor de vinho e tal, você já fez alguma experiência do tipo... Vamos fazer um estudo tipo coorte duplo cego, trazendo aqui do mundo acadêmico, pro vinho? Cara, a gente fez um evento muito bacana, inclusive... Já fez isso? Fez, inclusive com o Zé Alberto. É mesmo? Na verdade, ele estava em Mendoza e nós combinamos de fazer uma degustação às cegas dos vinhos da família Zucardi. E aí nós fomos para um restaurante aqui no Rio chamado La Cabreira, que existia ali no Barra Shopping. E antes de começar o evento, o que nós fizemos? Eu tenho uma caixa de madeira que a gente chama de caixa de aromas. Certo. Que tem os aromas da uva Malbec. Então você tem lá, são acho que 20 ou 30 frascos, e cada um deles tem um aroma que você encontra em alguns vinhos. Para você começar a refinar o teu olfato. Exatamente. Tempos de Covid é complicado, né? Pois é, cara. Eu tive Covid e perdi o paladar e o olfato. Demorei um tempo para voltar. Eu tive Covid também. Para quem gosta de vinho, então, sofrível. Putz, cara, eu tive Covid também. Eu perdi o olfato, não perdi o paladar, mas em uma semana já tinha voltado ao normal, graças a Deus. Um pouquinho mais. Então, assim, aí eu levei essa caixa de aromas, as pessoas ficaram lá fazendo inicialmente aquela adaptação dos aromas e tal. E no final nós colocamos uma mesa e aí servimos 5 ou 6 tipos de vinhos da família Zucardi, cada um de uma uva diferente. Obviamente, como era um público heterogêneo, não existiam experts, enfim. Então a gente meio que deu uma dica, falou, você tem aqui esse, são 5 uvas diferentes, você tem um Tempranillo, um Cabernet Sauvignon, um Malbec, enfim, demos lá as opções e aí, ao final dessa degustação, eu queria que eles me identificassem quem era quem, e quem acertasse ia ganhar uma garrafa de vinho Família Zucardi Série Q, que é o vinho, na época que a gente tinha top aqui. E fizemos uma surpresa, nós fizemos... ainda não tinha a pandemia, mas nós fizemos uma chamada ao vivo com o Zé Alberto Zucardi, ele na vinícola em Mendoza. E você lembra quem ganhou? Cara, não lembro. Boa pergunta. Não me lembro quem ganhou. Cara, com certeza não deve ter sido o William. O William tava nessa? Não. O William François tava nessa? Não me lembro. Negão tava nessa? Xande? Não, também não. De dentista tava o Marco Aurélio, tava o Tony, diretor da Estácio, que eu me lembro que estava. Marcelo, que é o nosso anestesista, que faz as sedações, você deve ter conhecido na UERJ.
enfim, de cabeça assim, o Roberto Prado. Roberto Prado. Pô, então, aí, Roberto, vai anotando aí, cara. Qualquer dia tá aqui também, cara. Não sei se você vai aceitar o convite, né? Mas, Sérgio cara, Can. você tá aqui na minha lista de pessoas a serem convidadas para estar aqui. Roberto é um grande apreciador de vinho, ainda mais fala para ele que vai ter um Série J aqui, Puts, ele vai ficar cara, animado. Então, pronto aí. Cara, eu tenho o maior respeito pelo Roberto, cara. Eu fui aluno da UERJ, fiz especialização na UERJ, depois fiquei como professor convidado da especialização da UERJ. O Roberto foi meu professor na faculdade, né? Eu como acadêmico, ele foi meu professor. E, cara, o Roberto, assim, é um cirurgião, assim, de altíssima qualidade, né, cara? E ele é um cara que é super acessível. Muito. Ele é um cara que ele é muito humilde. Hoje eu tenho uma relação muito próxima com o Roberto, assim, a odontologia eu brinco entre eles que eu sou o pato mais novo do grupo, assim, o pato mais novo. Os caras têm mestrado, doutorado, livro publicado. Eu sou ali, tenho a minha clínica, trabalho pra caramba com odontologia, uma profissão muito prática que me exigiu muita dedicação para eu construir a carreira que eu construí. E eu falo, eu sou o pato mais raso de você, o que mergulha mais raso que sou eu. Eu sou deles o tempo inteiro, tô sempre aprendendo, sempre compartilhando umas garrafas de vinho. O Roberto é um cara sensacional. Eu tenho certeza que você tá ensinando para eles um monte de coisa também, cara. A troca da experiência, e eu costumo dizer isso também, assim, que, cara, não dá pra gente julgar o profissional pela quantidade de quadros que ele tem emoldurado, de diplomas que ele tem emoldurado no consultório, né, cara? Então, assim, não significa que um excelente profissional, ele nunca se correu atrás de se qualificar. Não. Mas também não significa que aquele que tem um monte de quadro lá seja um cara extremamente qualificado, né? Então, assim, é importante, assim, para o público que é leigo. Vou no dentista e, pô, o cara tem um monte de diploma que não sei o que. Cara, isso muitas vezes não significa nada. Sim. E muito pelo contrário. Às vezes você tem pessoas extremamente qualificadas e que tem um monte de curso e que, sim, né? É verdade. Todas as palmas para isso. Isso não é questão de denegrir ou de enaltecer ninguém. Mas isso daí que você está falando, eu sou o que tenho menos titulação. Sim. Isso não significa que você seja o dentista menos qualificado de todos eles. Lógico que a gente está ali, pelos nomes que você está falando, está dentro da nata da... Aí, só tem figurão. Pois né? Cara. Eu, por exemplo, não tô. Mas você... Aí você tá sendo humilde até demais. Não tô, pá. Eu não tô. Eu tive a oportunidade de ver lindos casos seus lá na Um dia eu chego lá para eu ser o pato mais raso. Aí Mas é isso, cara. Então, assim, a gente fez esse evento lá de degustação, com uma degustação às cegas. Foi um evento super bacana, onde o pessoal saiu super feliz. Então, a gente acaba trazendo muitas coisas novas, sabe, pro mercado. Como eu falo, tem muita paixão envolvida. Então, é muito fácil pra gente. E aí, voltando ao Vinhos Alfa, então eu tive a oportunidade de ficar amigo de alguns produtores lá da Argentina e me permitiram produzir esse vinho, que essa é a foto do nosso rótulo, sou eu e o Júnior lá caminhando no nosso vinhedo lá em Mendoza, uma foto estilizada, né? Mas é isso que está no rótulo e é o que está escrito no contrarótulo aí, contando um pouquinho da nossa... do que a gente deseja quando degustar um vinho, né? No contrarótulo a gente conta uma historinha, que somos nós dois passeando no nosso vinhedo, e que a gente gostaria que as pessoas que degustassem esse vinho tivessem a mesma experiência que a gente teve, ou seja, que vivessem esse momento que a gente viveu com a Cordilheira dos Andes ao fundo e que tivesse uma experiência bacana. Eu posso dizer o seguinte, os convidados que vierem aqui vão ter oportunidade agora, já que o Joca disse que vai ser o patrocinador oficial aí do Odontocaster, vai ter oportunidade de degustar aqui. Mas quem não tiver oportunidade de vir aqui como convidado, tem oportunidade também de experimentar esse vinho e aí dá o contato aí mais próximo da pessoa. Eu quero adquirir esse vinho para experimentar. A loja, a House of Wine, é a vendedora exclusiva do Famílias Alfa. Certo. Então a gente tem no Instagram. Fica na Barra? Fica na Barra, no Shopping Barra Ponte. Mas vocês não mandam entregar? Entrega para o Rio de Janeiro, frete grátis. Bacana. Não tem compra mínima. Uhum. Como eu falei, a gente tem assim, muito prazer de fazer as coisas. Então, o diferencial é familiar. Aí, é isso, exatamente. Assim, se você pedir uma garrafa, você vai receber uma garrafa. Rio de Janeiro, porque a gente tem uma logística própria, tem um carro à disposição. Então, eventualmente, óbvio, depende de encaixar para um bairro ou para outro. Não vai, às vezes, mas às vezes até no mesmo dia. Mas Niterói manda também, né? Manda, é só pedir. Opa! Principalmente para Niterói. Pô. Agora, então, mais ainda. Mas a gente está aqui no Rio, tá? Sim. E
Então, a House of Wine é a vendedora exclusiva dos vinhos Famílias Alfa. A gente vai já tem o vinho hoje em alguns restaurantes. Eu sou um cara muito teimoso, sabe, Sandro? Eu tenho, assim, uma... Teimoso ou perseverante? Eu acho que beira teimosia. Assim, eu tô falando isso porque tem um projeto novo saindo do forno que eu queria contar para você, que é esse aqui. É o Capárbio. Esse é um vinho novo que eu tô fazendo em Mendoza, junto com um argentino amigo também, junto com o Assen, que é o Assen Júnior. E Capárbio significa a pessoa que põe muito empenho, que não desiste de algo que quer ser ou conseguir. É como se fosse o teimoso mesmo. E esse vinho é um vinho feito com a uva Sangiovese. É um vinho... a uva Sangiovese é a uva mais plantada na Itália. E toda a vitivinicultura mendocina, ela é descendente de italianos. Todos que produzem vinho em Mendoza. As cepas, né? As famílias, né? São netos. A imigração italiana foi muito forte em Mendoza. Então, todos os vinhos e todas as famílias, tanto que você vê que é Luigi Bosca, é Zuccardi, é Zapata, são todos Catena, são nomes de origem italianos. Como é que se diz? A matriz, poderia ser assim? O vinho em si, a videira em si. Então, hoje você tem o clone original, que pode vir da Itália, pode vir Eu sei, mas essas aí especificamente que você está falando, eles trouxeram da Itália também? Sim, com certeza. Essas uvas vieram nos navios, né? Enfim, vieram... E esse vinho que eu estou fazendo, ele chama Capárbio porque é isso, porque foi uma teimosia minha. A Malbec se tornou a grande uva de Mendoza, né? A grande uva argentina, porque se adaptou muito bem. Mas a Sangiovese é a uva mais plantada na Itália, é a uva mais bem cultivada. Os melhores vinhos italianos, ou melhores, a grande maioria dos vinhos italianos tem esse Sangiovese, os Chianti Sangiovese, os grandes vinhos, os Brunellos, né? Sim. Então, assim... E eles se adaptaram bem ao clima? Então, eu acho que existiu uma dificuldade no primeiro momento de trazer uma cepa de Sangiovese que se adaptasse à região onde começou a vitivinicultura na Argentina. E aí entra a questão da minha teimosia. Eu fui achar uma região onde a gente pudesse plantar Sangiovese, que conseguisse fazer uma Sangiovese de boa qualidade. E essa aí foi a primeira safra, 2020, do Capárbio, que é esse vinho que a gente está produzindo, que em breve vai estar aqui no Rio também. Então isso aí a gente vai ter oportunidade de degustar. Mais à frente, com certeza. Já está engarrafado. Essa garrafa veio recente por conta da pandemia, a gente não pôde ir a Mendoza, mas essa garrafa veio para mim através de um amigo, para eu provar. Provei tem 1-2 semanas, é um vinho ainda bastante jovem, não está ainda pronto, né? Precisa de um tempo de envelhecimento em garrafa, mas é um projeto que eu estou muito feliz de estar desenvolvendo. E... seguindo no ramo, né, na parte comercial, tem 4 meses eu entrei de sócio na Brasserie Mimolete, que é um restaurante no Shopping Leblon, onde a gente também encontra os vinhos da Famílias Alfa. É um restaurante com uma brasserie tipicamente francesa. Enfim, então, o lado... continuo no consultório, continuo sendo dentista, apaixonado por odontologia, mas essa coisa... Enfim, é o que me move, sabe? De estar em novos projetos, de estar fazendo novas coisas. Isso é muito bacana, cara. Essa inquietude... É isso, é uma verdadeira inquietude. Que faz a roda girar e que faz a gente ter história para contar, cara. Assim, o motivo de eu estar fazendo tudo isso aqui também é... Eu sempre tive essa inquietude com a parte odontológica em si. Mas, cara, nada como você unir o profissional e o pessoal, né? Eu vejo que você... O quanto você cuida dessa parte aí do vinho agora, com todo o cuidado que você sempre teve com a odontologia, né? É isso. Então, assim, tenho certeza que a gente vai ter a oportunidade de ter um outro evento, cara. Já estou abrindo aqui o convite da gente ter um outro evento, gravar um outro podcast para falar, da odontologia e tal, cara. Mas assim, cara, que papo bacana legal, hoje, cara. Eu te agradeço a oportunidade. É isso mesmo, é uma inquietude. De madrugada eu acordo, não é à toa, enfim, com essas coisas. E hoje é uma coisa que me dá muito prazer, porque a gente está desde plantar uva e até ter um vinho final, chegando na mesa de um restaurante onde a gente tem a oportunidade de atender e de servir com uma qualidade, enfim, poder contar um pouco da história do vinho, da nossa experiência. Acho que isso é, enfim... muito legal. E isso daí... Tem muita gratidão. E o fato de você não querer escalar isso de uma maneira demonstra o amor que você tem por isso. É como se você... criasse o filhozinho lá desde que nasceu e você está entregando aquilo ali para alguém de uma maneira especial. É isso. E é isso que eu vejo, né, nessa tua... Não, mas é isso mesmo, assim, eu tenho
já me perguntaram algumas vezes assim, dos 4 aí, qual que você gosta mais? Eu falo, cara, é igual você perguntar para qual filho eu gosto mais. Cara, cada um tem as suas características, todos eles têm muito amor envolvido, a gente tem o meu DNA em cada uma dessas garrafas, porque eu participei ativamente da construção desse vinho, o blend, bota 80, 10, ficou legal, mas vamos testar 70 com 15, não, acho que então tem uma gotinha de experiência, de vivência de cada um desses. E é uma ciência. Então, assim, a odontologia, ela me deu uma base. Primeiro, a odontologia me proporcionou fazer isso que eu estou fazendo, né? Assim, a minha vida clínica me permitiu... financeiramente falando, né? E obrigado porque eu quero voltar para falar de odontologia também. Não, já está convidado. Se quiser gravar hoje, a gente até grava hoje. Vambora. Então, beleza, gente. Olha só. Se inscreva no nosso canal. Aqui, todos os nossos podcasts vai estar lá, o Odontocaster, mas o nosso canal de multiplataformas, Instagram, Facebook e tal, se chama Wiki-Odonto 32. É importante quem não está familiarizado, por exemplo, com o YouTube, né? Você pode se inscrever no canal, mas você pode ativar o sininho, que toda vez que entra um material novo, você é notificado, né? Nesse mundo de corre-corre aí, né? Sim. Então, se você curtiu, gostou, se não gostou, comente aí que a gente pode se aprimorar. E, Joca, prazerzão ter você aqui. Cara, foi uma experiência tremenda. Legal. Essa daqui. Cara, fazer um brinde aqui. Né? Fazer um brinde. Saúde. Pô, vamos celebrar então aqui o nosso patrocínio oficial. Isso aí, tá fechado. Cara, mas aqui, ó, o vinho aqui é muito bom. Eu tô falando como não leigo total, mas não como um sommelier. Eu sei que você conhece, tá? Então, assim, cara, prazerzaço. Prazer foi meu. Vamos gravar agora sobre outro assunto, mas esse, cara, já me valeu todo dia. Valeu, obrigado. Abraço. Um abraço. Ativa lá os comentários e vambora. Até a próxima, gente. Espero vocês.